The splendor of the King. Olá, meu adolescente, meu irmão, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a aula 9 da EBD e ela traz o seguinte assunto: uma conversa franca com os discípulos. O que a revista vai nos trazer? Que Jesus, ele conversou, ele explicou para os seus discípulos o que aconteceu com ele. Jesus claramente falou que ele seria entregue na mão dos seus inimigos, que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitaria. E os discípulos não conseguiram entender, tinham dificuldade de entender. E é interessante que eles marcaram muito a questão da morte. Eles ficavam tristes por causa da morte, mas eles não se alegravam da promessa que Jesus tinha feito da ressurreição. Vamos ver esse texto? Esse texto, base da revista, se encontra em Marcos 9, de 30 a 32. Marcos, capítulo 9, de 30 a 32. Vamos ler? E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Então, qual que é a ideia? O que a revista quis passar nessa aula 9? E que Jesus, ele passou, ele informou, ele avisou os seus discípulos de tudo o que aconteceu, da sua morte e da sua ressurreição. E os discípulos parece que ficaram travados com a primeira informação da morte de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, nós temos os textos da ressurreição de Jesus, os discípulos demoraram um pouco para entender aquilo que Cristo tinha falado. Inclusive eu me lembrei até do texto de Tomé, que Tomé ainda, além de não crer imediatamente, ainda quis ver as marcas, nas mãos de Jesus, para acreditar que era o Cristo mesmo. Então, os discípulos, ao receberem essas informações de Jesus sobre a morte, a ressurreição, optaram por ficar apenas na primeira parte. Só ficaram receosos, tristes com a morte. E Jesus os avisou: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E parece que eles não conseguiram se alegrar com essa notícia, que Jesus tinha vencido, era uma promessa da ressurreição. Eles não tinham entendido o plano de Jesus. E assim como os judeus, o plano de Jesus, ele é um plano atemporal, é um plano celeste. O reino que Jesus construiu nas nossas vidas está no plano espiritual, futuro, eterno. E os judeus daquela época queriam um rei, um soberano que viesse com armas, cavalos, e restituísse e voltasse a dar o poder, o controle para os judeus ali, naquele plano temporal. E não foi isso que Jesus fez. Os judeus daquela época não entendiam que o que Jesus estava fazendo era muito mais do que apenas constituir um grande reino aqui na Terra. Mas Jesus estava constituindo um reino celeste. E os judeus não entendiam isso, que o plano de Jesus era um plano eterno. Então, a revista traz esses 3 pontos para nós, que Jesus deu essas 3 informações para os seus discípulos: que ele iria morrer da sua morte,
mas que não ficaria só na morte. Jesus ressuscitaria. Seria a segunda informação que os discípulos não entenderam. E também Cristo informou para eles: olha, o meu plano é um plano eterno, não é um plano terreno, não é um plano imediato, igual muitos esperam. Vocês precisam entender essas três coisas: o porquê eu vou morrer, o porquê eu vou ressuscitar e o porquê essas coisas estão acontecendo. Porque visa um plano eterno, alcance para todos. Quero finalizar, a aula Marcos 8, de 27 a 38. Diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E quero terminar a aula com esse texto. Você sabe, você entendeu por que Jesus morreu? Você entendeu que ele ressuscitou? Você entendeu o plano eterno que Cristo tem para você? Você entendeu essas três coisas? E fica a pergunta: quem é Cristo para você? É seu Senhor, seu Salvador? Aquele que morreu por mim, pecador? Aquele que ressuscitou ao terceiro dia? Aquele que fez tudo isso para que a gente tivesse um plano eterno? Fique com essa pergunta, meu irmão, meu adolescente. Obrigado e boa semana. When the music fades, all is stripped away.